Boa tarde a todos. Agora temos Bruno Pelizari para apresentar a evolução dos meios de pagamento do escambo ao Bitcoin. Por favor, Bruno. Boa tarde a todos. Eu sou Bruno Pelizari, diretor da Sociedade, editor do Boletim de Numismática, advogado e recém-mestre em Direito. Saiu ontem a minha aprovação do meu mestrado e, inclusive, a apresentação que eu vou fazer para vocês hoje é o primeiro capítulo da minha dissertação. Na minha dissertação, eu abordo sobre os desafios para a regulação de criptomoedas como meio de pagamento e a desestatização do dinheiro na sociedade da informação. E o primeiro capítulo dessa dissertação eu trato especificamente sobre a evolução dos meios de pagamento, né, do escambo ao Bitcoin. Esse é o índice da apresentação que eu vou fazer para vocês hoje. Primeiro eu vou abordar sobre o escambo, depois sobre as formas pré-monetárias de dinheiro, sobre a moeda. Dentro da moeda eu vou abordar sobre o valor intrínseco, o valor fiduciário, curso forçado. Aí eu vou para as cédulas, cheque, cartões de débito e crédito e, por fim, as transferências bancárias, né, no que trata desse título. Aí vou falar um pouquinho sobre o Pix, que é a novidade para nós aqui do Brasil, e o real digital também, e vou finalizar falando sobre as criptomoedas. Então, vamos lá. O escambo. O que é o escambo, né? Na verdade, quando a gente analisa essa evolução ou revolução, depende de várias palavras que nós podemos usar aí para tratar sobre essas mudanças do meio de pagamento, a gente tem que ter ciência de que, na verdade, esse é um processo que ele ocorre há milhares de anos, né? Quando a gente fala sobre escambo, então é antes da criação da moeda. Só a moeda já tem cerca de 2.000 anos. Quando a gente trata do escambo, são milhares de anos antes disso, já com essa prática. Então, desde que a humanidade surge, vai aparecer também essa necessidade de possuir produtos que vão garantir a sua subsistência. Inicialmente, ocorria essa troca indireta de mercadorias, né, que é conhecida como escambo, mas essa é uma prática que, de fato, perdurou durante um período longo da história, mas a sua prática ela trazia diversos empecilhos para aqueles que a praticavam. Então, a gente tem que imaginar o seguinte: quando a gente pratica escambo, a gente tem uma mercadoria específica. Aqui, ó. Hoje aqui, ó, tem um álcool em gel. Esse álcool em gel vale muito dinheiro hoje em dia com o coronavírus, mas eu tenho esse álcool em gel desejado por várias pessoas e você tem alguma outra coisa, uma cadeira, e você quer o meu álcool em gel e você me oferece a sua cadeira em troca. Não necessariamente eu preciso da sua cadeira. Então, quando a gente pratica essa troca de mercadorias, a gente tem diversos problemas que vêm disso. Então, as duas pessoas que estão trocando, elas têm que possuir algo que interesse mutuamente, né? Que senão isso não dá certo. Ou não dá certo a troca, ela não é bem efetuada, né, uma troca efetiva, ou alguém vai ter que ceder para a troca de algo que não é de seu interesse, já pensando em trocá-lo novamente com um terceiro que talvez se interesse por isso. Então, quando a gente tem essa prática, né, a gente tem que ter ciência de que é algo que, por mais que tenha perdurado pela falta da moeda, né, que nós veremos mais à frente, é muito problemática. Ela traz diversos empecilhos aí que é praticamente insolucionável. Então, segundo Madeira, a necessidade do dinheiro vai surgir no período neolítico, quando o homem se tornou sedentário e passou a viver em grupo e trabalhar a terra. Ainda segundo esse mesmo autor, ao conseguir uma produção maior do que seria suficiente para aquele grupo, o homem primitivo passou a permutar os excedentes, dando início às operações de trocas chamadas de escambo, que consistia na troca direta de mercadorias como gado, sal, grãos, pele de animais, cerâmicas, conchas, entre outros objetos. Então, são os mais diversos objetos, praticamente tudo que se produzia, ou tudo que se tinha, a gente conseguia fazer essa troca, né? A prática do escambo. Eu trouxe aqui uma citação do Ferrer, ele traz o seguinte: enquanto o homem viveu da colheita e da caça, a troca foi suficiente para satisfazer as necessidades comuns mais simples. À medida em que a sociedade se desenvolveu, a troca ou escambo, bem como um aspecto particular seu, a remuneração em gêneros,
revelou inconvenientes reais. Era necessário que, no momento oportuno, cada parceiro estivesse interessado por aquilo que o outro pudesse lhe propor e que os valores fossem comparáveis. Então, é muito do que eu acabei de abordar para vocês aqui sobre essa dificuldade de se praticar o escambo, né? Porque você precisa ter o que o outro quer e o outro precisa ter o que você quer. E, ao mesmo tempo, não adianta, trazendo talvez uma comparação só em questão de valores, não adianta eu ter um diamante, você ter uma galinha. Tudo bem, eu quero uma galinha, você quer o meu diamante, só que o valor do diamante é muito, muito, muito superior do que o valor de uma galinha. Então, tem que ser uma troca também compatível, né? É importante a gente destacar que quando há a conquista do Brasil, em 1500, inicialmente foi praticado por aqui o escambo. Isso se deu muito devido ao fato de que os índios não conheciam, né, a moeda, os índios não se valiam do uso da moeda metálica e eles estavam já acostumados com esse sistema de trocas de bens e utilidades. E o primeiro encontro com os índios e os portugueses já foi marcado por essa prática. Na minha dissertação, eu coloco uma citação já do relato, né, dessa primeira troca, aqui não deu para trazer, mas, enfim, há o relato por escrito de como ocorreu o primeiro contato com os índios e houve a troca aí de presentes, né, a gente fala muito de presentes, mas é uma troca de mercadoria simbolizada por esse escambo. O escambo, ele não era mais suficiente para satisfazer essas necessidades do homem, e aos poucos ele escolheu certos produtos que pudessem ser utilizados como meios universais de troca, o que facilitaria essas operações. Disto vai decorrer o surgimento das formas pré-monetárias de dinheiro. Eu trouxe aqui para vocês, só para ilustrar um pouco, algumas imagenzinhas, né? Aqui a primeira imagem tem essa troca, né? Esse encontro entre os índios e os portugueses, e algumas imagens aí da troca de alimentos, a troca de produtos, e uma charge que ilustra bem esse problema que decorre do escambo. A mulher tem uma composta de pêssego e fala, ó, esta composta de pêssego custa 1,5 ganso. Aí ele vem com, não pode ser por uma galinha gorda e 12 ovos? Essa problemática, né? Não tem essa valoração com base em uma moeda e sim em produtos. Então, é muito complicado você dar valor a alguma coisa, né? E como surgem as formas pré-monetárias de dinheiro? Essas chamadas formas pré-monetárias de dinheiro, ou ainda conhecidas como moedas primitivas, elas eram objetos utilizados com a função de facilitar as relações de troca. Isso vai ocorrer principalmente pelos problemas que decorriam da prática do escambo, e esses objetos eram os mais diversos, não havendo uma padronização. Então, o objetivo de se escolherem esses objetos específicos é que esses eram objetos que permitiam serem fracionados ou serem acumulados, o que também facilitava os ajustes nos termos da troca ou pagamento. Também deveriam ser objetos que não possuíssem perecimento rápido para que pudessem ser realizadas novas operações sem problemas. Então, eram mercadorias, né, universais, escolhidas pela sua facilidade de serem acumuladas e de serem trocadas, e também o que permite que elas fossem fracionadas. Então, a gente vê que a primeira grande forma pré-monetária de dinheiro é o sal, que ele inclusive, ele dá origem à palavra salário, né? Pessoal, eu não consigo ver o que vocês escrevem no chat. Eu acho que eu vou conectar aqui no link da palestra, só pelo celular, para me acompanhar. Se tem alguma pergunta durante a apresentação. Deixa eu conectar aqui rapidinho. Aí eu fico de olho no chat e qualquer coisa eu já vou respondendo. Vou solicitar a entrada aqui. Vamos lá. Estou solicitando a entrada. Oswaldo, você está controlando aí? Sim, estou. Vê se aparece a minha solicitação. Apareceu, já entrou. Beleza, só para eu poder acompanhar. Opa.
tirar o som. Só para mim poder acompanhar o chat, que assim, qualquer coisa eu já vou respondendo aqui. Alguém mandou alguma pergunta? Se quiser repetir a pergunta, eu vi que apitou 2 vezes o chat. Se quiser repetir aqui as mensagens, que assim eu vou acompanhando. Eu farei quando tiver. Então, vamos lá. Dando seguimento. Essas formas pré-monetárias, em um primeiro momento, né, essa moeda primitiva ela é apenas uma mercadoria, de qualquer tipo que seja, e que, pela sua utilidade geral, todos aceitam como pagamento, né, como meio de troca de serviços ou de mercadorias. Então, nesse primeiro momento, ela pode ser transformada de objeto de troca para objeto de consumo, tornando-se de tal forma simultaneamente moeda e mercadoria. Uma das citações que eu trago no meu trabalho que eu acho bem interessante é que, assim, traz que o homem primitivo, né, ao consumir esse objeto, ao tomar o seu chá, que era um dos meios de troca, né, o chá pode servir como moeda primitiva, ele consome o seu capital. Então, novamente, a gente tem esse problema, porque é uma mercadoria que, a partir do momento que ela é consumida, você perde tecnicamente o seu capital, né? Aquilo que você acumulava para fazer novas trocas. Então, a problemática do escambo é superada em alguns termos, né? Com essa escolha de produtos específicos que representem valores para troca, mas, ao mesmo tempo, quando você precisa consumir esses objetos, você perdeu o seu meio de troca. Disto tudo, então, nós teremos o surgimento da moeda, né? E aqui eu trouxe para vocês algumas imagens simbolizando os principais objetos que eram utilizados como meio de troca, que era o sal, a pimenta, o café, o cauri, que eram as conchas, a pluma, né, as plumas de aves eram utilizadas, as barras de metal, seja ela de ferro, prata, ouro ou o que for, também eram utilizadas como formas pré-monetárias de dinheiro. Mas é importante destacar que a moeda, né, o metal, ele só vai se transformar propriamente em moeda com a padronização, né, que vai ocorrer pela emissão pelos governos, com a cunhagem, com pesos específicos e tamanhos específicos. Antes disso, era simplesmente a circulação de barras, né, ou coisas que se equivalam ao pepitas, ouro em pó, e aqui até objetos de uso comum, como era um machado, que na época o machado tinha um grande valor pela sua utilidade de utilização, pela sua facilidade de utilização e a necessidade de se utilizar ele, então ele servia também como uma forma pré-monetária de dinheiro. E surge a moeda, aquela que para nós colecionadores é a desejada, o objeto principal das nossas coleções, de estudo e tudo mais. Existem... o Hubert Frere vai trazer que essa evolução do uso de formas pré-monetárias de dinheiro para a moeda propriamente dita só foi possível graças à conjunção de alguns fatores, como organização estruturada da vida em sociedade, especialização do trabalho, a possibilidade de dispor de certos bens e o desejo de trocá-los, assim como a exploração de matérias-primas, o conhecimento das técnicas de fabricação. Então, a moeda ela vai surgir de uma etapa da vida em sociedade que ocorre uma especialização do trabalho, né? Aí essa possibilidade de trabalhar o metal para a criação de um objeto que servisse como meio de troca universal e, ao mesmo tempo, que esse objeto, tecnicamente, não fosse consumido, né? Como eram as mercadorias, como eram os produtos de alimentação que eram usados como formas pré-monetárias de dinheiro. A moeda ela vai surgir no final do século VII a.C., no reino da Lídia, e elas eram cunhadas inicialmente em elétron, que era uma liga de prata e ouro encontrada nos rios da região. Esse metal ele foi estampado com o objetivo de ser utilizado como meio de troca, mas devido à sua padronização de peso e tamanho, deu origem ao conceito de moeda moderna. Então, inicialmente, a moeda lídia, ela não tinha nenhuma imagem estampada nela, ela tinha algumas marcas estriadas, né?
né, no disco de metal, né, naquele disco de elétron, de ouro e prata, e alguns anos depois, essa moeda passa a ter imagens representativas nela, a imagem do leão e a imagem do... Aqui faz um barulho aqui, eu não sei se é mensagem, para mim no celular também não apareceu. Ok, acho que não é mensagem, né? Mensagem na chamada. Para mim não aparece nada também no celular, então... E ela tinha a imagem de um leão e também de um leão e de um boi. Essa imagem era representativa da família, né? Do rei Creso, que comandava a Lídia. Então, essa era a imagem real da família dele, e isso passa a estar estampado nas primeiras moedas conhecidas no mundo. A moeda Lídia ela tinha um formato oval e era conhecida como Creseida da Lídia, ou seja, a moeda de Creso, que foi o rei Lídio de 561 a 546 a.C. O contexto que essa moeda aparece, né, é muito interessante. Durante o surgimento da moeda, esse reino da Lídia, ele dominava a maior parte da Ásia Menor Ocidental, bem como todas as rotas comerciais terrestres para a Europa, a passagem marítima do Mar Negro para o Mar Egeu e as cidades-estados gregas da costa jônica. Isso acabou fazendo com que essa moeda, por sua posição geográfica e política, exercesse essa grande influência em todo o comércio mediterrâneo. Entre os principais beneficiados por essa invenção lídia, temos o rico mercado de Cartago, importante colônia fenícia no litoral norte-africano, e a Babilônia, que era um dos principais centros mercantis do mundo antigo. Então, a gente vê a importância dessa criação, né? A importância do surgimento da moeda, e mais que isso, a importância da criação de um objeto que facilitasse as relações comerciais por uma grande potência na época. Então, o Reino da Lídia era uma das maiores potências comerciais da época. Então, eles tinham essa necessidade de criação de um objeto que facilitasse essas relações. E com a invenção da moeda, na verdade, assim, existem, sendo bem sincero para vocês, existem diversas teorias de qual teria sido a primeira moeda criada no mundo. Alguns dizem que parte de cidades-estados gregas, outros dizem que é da Lídia, outros dizem que é, enfim, existem algumas teorias, mas a teoria mais aceita academicamente é de que, de fato, a moeda, a primeira moeda devidamente padronizada de peso, tamanho e representação é a Lídia, é a moeda do reino da Lídia, né? Então, e essa, de fato, era essa grande potência na época, a razão pela qual eles precisavam desse objeto que facilitasse as relações de troca. E por eles serem essa grande potência, eles se valerem desses objetos nas relações de troca, a moeda acaba se difundindo por grande parte desse mundo ocidental, né? Porque como eles começaram a fazer esses pagamentos com essas moedas, outras cidades, os outros locais começaram a aceitar essas moedas, e isso acabou, a utilização desses objetos acabou se difundindo por todo esse mundo ocidental. Ainda trago que, segundo Seios, o conceito de cunhar metais com imagens representativas e pesos uniformes foi imediatamente aceito em cidades fora da Lídia, que passaram também a cunhar suas próprias moedas, a exemplo das ilhas gregas que cunharam moedas em prata. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês, né, de algumas moedas antigas, né, moedas gregas, moedas da Lídia, propriamente da Lídia, para vocês verem como elas eram. Eram objetos circulares, pareciam mais uma pepitazinha, né? Porque elas eram gordinhas, elas não eram retinhas como são hoje em dia, e traziam essas imagens estampadas nela, e o outro lado normalmente era em cuso, né? Só com essa raspado assim, como se fosse um carimbo, né? Nela. E dentro do estudo das moedas, a gente tem que entender alguns conceitos básicos. Por exemplo, o que é valor intrínseco, o que é valor fiduciário e o que é curso forçado. Esses são conceitos básicos para a gente entender como funcionam as moedas e o que são as moedas. O valor intrínseco, ele é o valor de compra efetivo de uma peça
é baseado no metal que ela é cunhada, ou seja, o quanto de ouro, prata, cobre ou qualquer outro metal ela possui em sua composição. Esse fenômeno é chamado de valoração pelo valor intrínseco. Então, o valor de compra dela é baseado em quanto de metal ela tem. Quantas gramas de ouro ela tem, quantas gramas de prata ela tem, quantas gramas de bronze ela tem. Esse é o sistema de valoração no início das moedas. As moedas, quando são inventadas e durante diversas não é décadas, centenas de anos, a gente tem esse valor baseado do metal dela, né? E eu trouxe aqui uma citação do ministro Franco, que foi ministro brasileiro. Ele traz o seguinte: a conexão entre as várias moedas nacionais e os metais preciosos assumiu variadíssimos formatos, refletindo idiosincrasias e tradições de cada país. As conhecidas associações entre as denominações das moedas e as medidas de peso, como libra, peso, marco, etc., apenas deixavam claro que os sistemas monetários pareciam convergir para um mesmo paradigma, nunca inscrito, mas implícito, segundo o qual a verdadeira moeda era o metal, o ouro ou a prata, e as unidades monetárias nacionais apenas recortes específicos do metal. Eu acho que essa escrita do ministro Franco é bem cirúrgica, né, para a gente entender como funciona isso, e ainda traz a exemplificação de como antigamente ocorria. Então, as denominações que nós conhecemos de peso hoje, como libra, peso e marco, elas vêm desse sistema, né, de moedas e o peso dessas moedas. E antigamente a moeda valia basicamente o que ela pesava, né? Entretanto, com o passar dos séculos, vai crescer essa necessidade de emissão de moeda para suprir as demandas dos mercados, né, para se efetuarem as operações comerciais, fazendo com que o teor dos metais utilizados diminua em pureza para que mais moedas possam ser emitidas, com a adição de outros metais em sua composição. Isso fez com que o sistema de valoração mudasse drasticamente. Então, a operação, ela é bem... A operação, ela é bem simples. Você precisava de mais dinheiro circulando, certo? E como você faz isso? Se a sua quantidade de ouro, sua quantidade de prata é limitada, você acrescenta outros metais naquelas moedas. Só que a partir do momento que você acrescenta, você mistura outros metais naquela moeda tecnicamente de ouro puro ou prata pura, ela tem menos ouro na sua composição, tem menos prata na sua composição. Então, tecnicamente, ela vale menos. Então, a partir desse momento que começa a ocorrer essa mistura de metais para poder se fazer mais moedas, né, que a gente tem que ter noção de que não tinha mais as cédulas hoje, que nós conhecemos hoje. Você emite cédulas, enfim, não precisa ter metal nenhum para lastrear ela, mas você precisava do metal para fazer. A partir do momento que você começa a fazer essa adição de metais, você passa a ter moedas com valor fiduciário, ou seja, você estampa um valor na moeda, você fala que essa moeda vale R$1. Só que não necessariamente a quantidade de ouro ou prata que ela tem lá representa, na realidade, R$1 desse metal. Só que o governo garante a troca dessa moeda por R$1. Então, após um longo período desse uso baseado no valor metálico, passou-se a usar a moeda fiduciária, ou seja, aquela sem valor intrínseco, no qual não se lastreia mais em seu metal, mas sim na confiança do recebedor na autoridade monetária que a emitiu. Seu valor é dado pela capacidade de tal autoridade em controlar sua emissão e aceitação. Com esse sistema, né, de valoração sendo baseado em seu valor fiduciário, as moedas não passam mais a ser utilizadas pela quantidade de metal na qual são cunhadas, mas pelo poder de compra garantido pelo governo que a emitiu, fazendo, então, com que somente as moedas emitidas com a confiança necessária, né, perdurassem nas praças comerciais, expulsando essas moedas fracas emitidas por governos e reinos sem poder do comércio. No início ali mais ou menos entre o Império, no período da ascensão e queda entre o Império Romano, Grécia Antiga e consequentes ali, né, naquela época, só perduraram os sistemas monetários dos gregos e dos romanos. Todas as outras
todos os outros países da época eles acabaram não tendo seu sistema utilizado, porque exatamente eram potências fracas e conseguiam garantir a sua emissão. Já os romanos e os gregos inicialmente garantiam, né? A Grécia entra em decadência muito por causa também da cunhagem descontrolada de dinheiro pelos imperadores. Inclusive tem uma citação do Spínola que fala isso. Esse sistema é o que se baseia a emissão de moedas e cédulas atualmente, em que todo o dinheiro do mundo não é mais lastreado em metais preciosos, mas sim na confiança que os governos que os emitem possuem. Para garantir que elas sejam aceitas por todas, o governo impôs o que chamamos de curso forçado. E o que é o curso forçado? O curso forçado é uma das principais características das moedas e atualmente uma das grandes diferenças das moedas virtuais. Seja ela metálica ou de papel, nada mais é do que a obrigação legal de aceite como pagamento, ou seja, a moeda não pode ser recusada como meio de liquidar uma obrigação pecuniária. É importante destacar que as obrigações, a obrigatoriedade de aceitação da moeda nacional para liberar obrigações era uma regra muito antiga, desde sempre acompanhada por uma lei penal que definia e tipificava crimes para quem rejeitasse a moeda legal. O ministro Franco ainda vai citar como exemplo a China, em que a recusa do papel moeda oficial era passível de pena capital, e do próprio Brasil, no período colonial, em que a recusa poderia acarretar açoitamento ou prisão e degradação para a África. Quando surgem as cédulas, né, que você, inicialmente, nas cédulas você tem o lastro de moedas, mas depois você perde o lastro. Esse curso forçado é um instituto importantíssimo para garantir que essas cédulas emitidas fossem aceitas por todos como meio de pagamento. Porque se você não impõe o curso forçado, as pessoas, por não estarem acostumadas com aquele novo sistema de pagamento, elas vão recusar aquilo, elas vão preferir a moeda, óbvio, né? Porque elas já conhecem a moeda, sabem como funciona, sabem que tem um metal ali. Então, quando surgem as cédulas, o governo é obrigado a impor esse curso forçado para fazer com que essas sejam aceitas. E a China, que é um dos precursores da emissão de papel moeda, nas primeiras cédulas ela trazia essa mensagem de que o recebimento das cédulas era obrigatório, e aqueles que não recebessem como pagamento uma cédula poderiam ser mortos. Isso mostrava o quanto isso era importante para o governo, né? O quanto a emissão com curso forçado era importante para o governo. A obrigação de aceitação dessa moeda oficial serve, então, para evitar que essa não seja recusada em nenhuma hipótese, visto que essa recusa poderia conferir desordem econômica no país e a incerteza quanto à validade ou não da moeda, já que a aceitação ficaria a cargo de cada pessoa que, por motivos pessoais, poderia negá-la ou aceitá-la como pagamento. E surge a cédula, né? E existem duas teorias principais de qual teria sido o motivo que levou ao aparecimento das cédulas. O Trigueiros vai trazer que a origem do papel moeda nasceu no dia em que alguém, necessitando de moedas correntes, entregou a outra em um vale dessas peças e depois dava em pagamento a um terceiro com direito a recebê-lo do emitente. Já Heilmann vai trazer de que teriam surgido o trabalho dos banqueiros durante a Idade Moderna, que trocavam moedas estrangeiras para forasteiros. Entretanto, passaram a acertar depósitos que eram garantidos com um recibo representativo do valor depositado, e esse recibo passou a ser utilizado como pagamento e ser aceito por outros banqueiros que pagavam o equivalente ao descrito em moedas, tornando esses os precursores do papel moeda. Durante a Idade Moderna, essa função despertou interesse dos governantes, que passaram a emitir cédulas estatais com uma promessa de conversão em moeda metálica. Entretanto, como sempre, né, os governos acabaram abusando desse direito e emitiram grandes quantidades de papéis na tentativa de cobrirem rombos do Tesouro Nacional e pagarem suas dívidas. Isso fez com que o valor dessa cédula se aviltasse de uma maneira que elas não eram mais aceitas, nem com o curso forçado, porque elas não tinham valor, não tinham conversibilidade, você não poderia trocá-las por moedas e o governo não garantia a troca de volta, né, o aceite delas com o pagamento. Então, criou um grande problema. Na Europa, o primeiro país a utilizar as cédulas foi a Suécia, em 1661, com a emissão de notas de crédito do Stockholms Bankkreditiv Sedlar, que é um banco sueco. No território da Alemanha, os estados germânicos também emitiram cédulas,
e o principal emissor foi a Saxônia, que já em 1772 emitiu uma quantidade significativa de bilhetes do Tesouro da Saxônia. Na Inglaterra, as primeiras cédulas parcialmente impressas, em que o valor é escrito à mão, foram emitidas em 1696, mas somente em 1745 as cédulas passaram a serem totalmente impressas, já com seus valores. Entretanto, todas essas cédulas eram nominativas, sendo a primeira cédula ao portador emitida em 1855. Então, até então, nós tínhamos cédulas que só aquela pessoa podia utilizar na Inglaterra. No Brasil, o papel moeda mais antigo foi o emitido pela Casa de Administração Geral dos Diamantes e circulou de 1771 a 1816. Eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos. A primeira imagem que vocês veem é da cédula sueca, a segunda é da cédula britânica, a terceira é da cédula da Saxônia e, por fim, o ficão, como nós conhecemos, que é a primeira cédula brasileira. Aqui é um ficão de 1773, eu acho, se não me engano. Essa é conhecida como uma das primeiras cédulas brasileiras. Entretanto, né, a verdadeira origem da cédula, né, o primeiro país a emitir cédulas no mundo é a China. Essa emissão já é mencionada nos seus textos antigos, e o primeiro precursor, né, que não é de fato uma cédula, mas o que vem antes das cédulas, teria sido o Flying Money, que foi utilizado durante a dinastia Tang, de 618 a 907, por ricos comerciantes e altos funcionários do governo. Só que essas cédulas, né, esse precursor de cédulas, não podiam ser trocados entre indivíduos, nem estavam disponíveis para a população, só poderiam ser utilizados entre esses ricos comerciantes e esses altos funcionários. O imperador Shenzong, em 998 a 1022, permitiu a emissão de espécies de notas promissórias universais a 16 comerciantes, nas quais agora sim poderiam ser usadas para... Você pede para mim uma água para Ana, fazendo favor? Estou aqui falando com vocês, a garganta já está ficando seca. Essas notas promissórias, elas podiam ser utilizadas pelo público em geral, mas por problemas durante o resgate, ocasionou uma perda de confiança da população. Claro, a mesma coisa que a gente vê aconteceu na Europa, aconteceu na China no início da emissão. Então, essa perda de confiança levou à rescisão dos direitos de emissão pelo imperador chinês em 1023, levando a troca por cédulas conhecidas como ruis emitidas pelo governo. Eu trago para vocês aqui algumas imagens. Obrigado. Algumas imagens dessas primeiras cédulas. Aqui é o Jiao, né? Essa primeira cédula que aparece aí é o Jiao, que é uma espécie de... é uma das cédulas chinesas desse começo dessa impressão. E na segunda imagem a gente tem uma placa de impressão de cédula chinesa e a impressão moderna, né? A utilização dessa placa recentemente, nas últimas décadas, para fazer uma reprodução. No caso, a placa original, mas eles reimprimiram para ver como que eram essas cédulas, porque muitas dessas primeiras cédulas chinesas não se tem hoje, né? Elas não sobreviveram com o passar dos anos. Então, a única forma de ter a representação de alguma delas é a utilização dessas placas antigas que foram encontradas. Logo após as cédulas, nós temos o surgimento dos cheques. Os cheques, eles são classificados como um meio de circulação da moeda bancária por trigueiros, e ele ainda vai expor que as moedas bancárias consistem em depósitos à vista existentes nos bancos ou outras instituições creditícias, normalmente movimentada por intermédio de cheques, representando estes um instrumento de circulação da moeda bancária. A origem dos cheques ela é incerta, e acredita-se que os primeiros cheques impressos datem de 1762, na Inglaterra, porém, no Brasil, a primeira referência ao cheque somente apareceu em 1845, na Bahia. O cheque apareceu em 1845 na Bahia, mas a primeira referência, de fato, a um cheque apareceu em 1893 pela Lei 149B, e surge oficialmente a primeira citação referente ao cheque no seu artigo 16, a linha A, vindo o Instituto a ser regulamentado pelo Decreto 2591, de 7 de agosto de 1912. Então, o próximo passo dessa evolução dos meios de pagamento passando pelas cédulas é o surgimento dos cheques. Aqui eu trouxe, né, só uma imagem representativa de cheques.
E passando pelos cheques, nós temos, enfim, o surgimento daquele que a grande maioria mais utiliza no dia a dia, que são os cartões de crédito e débito, bem como as transferências bancárias. Casnar vai nos trazer que o cartão de crédito é uma forma de pagamento eletrônico, por meio do qual o emissor gera um dispositivo de plástico com todas as informações que um cartão precisa ter, o que permite ao portador adquirir bens e serviços pagando o valor total em mais de uma vez em estabelecimentos que aceitem essa modalidade de pagamento. Então, o surgimento dos cartões de crédito e débito vão ser os grandes responsáveis pela digitalização do nosso dinheiro. Então, a primeira digitalização do dinheiro ocorre com os cartões de crédito. Isso graças às novas tecnologias que vêm surgindo desde a década de 50. O Spinola nos traz que, ao contrário do papel moeda, que exigiu milênios para aparecer e um século inteiro para se firmar, os cartões começaram timidamente com o Diners na década de 50 e decolaram nos anos 70. 2 décadas bastaram para mudar padrões que afetam um comportamento humano em todos os níveis. Então, os cartões de crédito foram os responsáveis por uma das maiores remodelações do sistema de pagamento dos últimos anos, por terem convertido dinheiro físico em dinheiro eletrônico ou digital, né? Hoje configuram como um dos principais meios de pagamento do mundo, mas vem perdendo espaço para os novos meios de pagamentos digitais. E os cartõezinhos, todo mundo conhece. Esses meios de pagamento digital vão surgir inicialmente com as transferências bancárias, né, como o TED e o DOC, que é uma operação de transferência de valores entre contas bancárias, e também com o surgimento dos mobile payments, que é qualquer pagamento realizado por meio de um dispositivo móvel, como um celular. Para ilustrar um pouco essa evolução, né, porque a gente estuda o surgimento a gente estuda a prática do escambo, que foi praticado durante séculos, milênios. A gente passa para o surgimento da moeda, que vai ser praticado exclusivamente, né, o uso da moeda metálica vai ser exclusivo por praticamente 1.500 anos. Aí surgem as cédulas, ali na Idade Moderna, e que levam 100 anos para a população se acostumar e utilizar elas. Aí a gente tem nos últimos 50 anos, da década de 70 até 2020, em um período de 50 anos, a gente tem uma reformulação completa desses meios de pagamento. Em um período curtíssimo da humanidade, a gente tem assim, o surgimento de muitos novos meios de pagamento e a consolidação de outros, né? O Spinola, então, traz o seguinte: pode-se dizer que o cartão de crédito débito é a ponta do iceberg semiótico do dinheiro, uma importante alavanca neuroeconômica no processo de desmaterialização da moeda. Os cartões talvez estejam gritando que é a hora de dar adeus às boas e velhas notas com rostos de George Washington, Rainha Elizabeth, Mao e tantos outros ícones que passaram de mão em mão ou dormem em cofres ao redor do mundo. Por que não usar um iPod ligado numa conta corrente como meio de pagamento? Para nós, numismatas, essa citação é desesperadora, né? O fim da moeda, o fim do dinheiro físico. Mas, dando um spoiler para vocês, não precisam se preocupar, porque não será o fim do dinheiro físico tão cedo. Segundo algumas pesquisas, principalmente do Banco Central do Brasil, o uso de moeda física, né? A demanda por dinheiro físico tem crescido a 5% ao ano. Então, a demanda ainda ocorre. Por mais que a gente tenha esse surgimento desses pagamentos eletrônicos, a gente ainda vai usar o dinheiro físico durante muito tempo. E chegamos ao Pix e o Real Digital. O Pix é o sistema de pagamentos que a gente já está usando, que há um mês. Só há um mês, no caso, eu digo, né? Então, quando eu comecei a fazer a minha dissertação, eu não tinha nem ideia de que eu ia ter que acrescentar na minha dissertação um novo meio de pagamento. Eu ia falar, a minha análise ia só até as transferências eletrônicas e mobile payments. Aí, do nada, no último semestre do mestrado, surge o Pix, que era a grande novidade dos meios de pagamento atuais.
Esse PIX é um projeto encabeçado pelo próprio Banco Central e ele foi anunciado informalmente em fevereiro de 2020. Após isso, ele entregou essa proposta formal do PIX em outubro de 2020. Então, a gente pode imaginar, 2 meses atrás. Com o recente lançamento e início oficial das operações um mês depois, como eu disse, há um mês nós estamos operando o PIX. Diversos artigos nos veículos midiáticos debateram os pontos positivos e negativos do novo método, que visa facilitar essas transações vistas como burocráticas e custosas de transferência de valores. Em sua própria plataforma, o Banco Central explica que o intuito da implantação do PIX é a praticidade para a transferência de valores, pautando-se em 5 pilares, quais sejam a disponibilidade, uma vez que o sistema funciona por 24 horas, todos os dias da semana, a velocidade, pois a liquidação ocorre em segundos, a segurança com a utilização de métodos como leitura de QR Code e autenticações, a conveniência em relação ao não pagamento de taxas, focando em uma boa experiência para o usuário e multiplicidade de casos de uso, já que não há limite para a sua utilização. Além disso, extraoficialmente, a rastreabilidade das operações pelo Banco Central, né, que é uma das peças-chave e é o que tem feito que muitas pessoas ainda não tenham aderido ao sistema PIX, pela essa rastreabilidade e controle das operações financeiras por parte dos usuários, né? Nós sabemos que nada surge por benevolência, por simples benevolência, porque gostam querem ajudar a população. A gente sabe que existe sempre um objetivo oculto por trás disso. Além do PIX, nós também temos essa possibilidade da criação de um real digital. Antes da gente abordar a criptomoeda, o real digital seria uma espécie de Central Banks Digital Currencies, que seria uma criptomoeda, como nós vimos o Bitcoin, só que emitida por um banco central. Com os constantes avanços tecnológicos da sociedade, já era de se esperar que o tema fosse entrar em pauta eventualmente. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tratou de abordar em algumas entrevistas durante o ano de 2020 que o projeto para a moeda digital já está em andamento para acabar com a moeda física no Brasil. Aqui é um exagero, ele não vai acabar com a moeda física no Brasil, entretanto, é de interesse do Banco Central a implementação desse real digital, muito em virtude da criação do PIX. As chamadas CBDC, ou Central Bank Digital Currencies, que são as moedas digitais de bancos centrais, têm sido discutidas mundialmente, como na China, que já aderiu aos testes em algumas localidades, e diversas outras localidades do mundo também têm falado sobre isso. Em sua fala, Roberto Campos explica que o projeto de uma CBDC para o Brasil combina com várias iniciativas de inovação, como o aperfeiçoamento do câmbio, o PIX, o Open Bank. Nessa histeria de inovação, nós também já iniciamos o estudo para a emissão de uma moeda digital, que é o real digital. O real digital tem origem das discussões sobre as criptomoedas, né? As criptomoedas elas vão surgir em 2008, com o lançamento do protocolo da rede Bitcoin, por meio do seu white paper criado pelo programador não identificado Satoshi Nakamoto. E esse lançamento, por ser de código aberto, permitiu a sua replicação e criação de novas denominações de criptomoedas, que só vão se popularizar anos depois, tendo hoje milhares de denominações diferentes, com cada uma tendo um objetivo de utilização, fazendo com que, entre elas, tenham naturezas jurídicas diferentes, a depender da sua utilização. As criptomoedas é o objeto central do meu estudo, é o que eu venho estudando há 2 anos. Eu não tenho R$1 investido em criptomoeda, não sou investidor, então eu não tenho interesse nessas áreas. A minha pesquisa é puramente acadêmica, puramente numismática, que foi a maneira que eu encontrei de fazer uma relação entre o direito e a numismática novamente. E quem sabe, na minha graduação em Direito, o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a evolução da legislação brasileira no combate à falsificação monetária. Então, eu sempre tenho que conectar o direito com a numismática. E no mestrado, a maneira que eu consegui encontrar, já que o meu mestrado em Direito é focado em Direito Digital, né, Direito e as novas tecnologias, conhecido como Direito da Sociedade da Informação. Então, a maneira que eu consegui conectar a numismática com o direito foi através do estudo das criptomoedas. Antes disso, eu não fazia a mínima ideia do que se tratavam. É muito interessante. Continuo não tendo nenhum R$1 investido nelas.
mas a pesquisa delas é muito interessante. E a primeira criptomoeda criada é o Bitcoin. Ela é a grande inovação por trás das criptomoedas é que elas são independentes, elas são emitidas sem necessidade de uma autoridade central, então elas são emitidas por empresas ou por particulares, como no caso do Bitcoin, que foi para o programador não identificado, e essa emissão, o registro dela, né, das operações, é realizada numa espécie de livro contábil virtual, conhecido como blockchain, que é a grande tecnologia por trás das criptomoedas, que vão permitir esse registro dessas operações e não vão permitir o gasto duplo, por exemplo, que uma mesma criptomoeda seja utilizada duas vezes. Tudo isso sem necessário de um terceiro intermediador. Então, essa é a grande revolução. É como se a gente não precisasse mais do Banco Central. Como se a gente pudesse emitir dinheiro sem necessidade do Banco Central, que é o nosso controlador na emissão. Claro que essas emissões, elas não têm... como que eu posso dizer? Não tem... elas flutuam muito, né? O valor delas não se mantém estável, ela não tem a estabilização que as moedas emitidas por um banco central têm. Mas é um novo meio de pagamento que vem surgindo aí, e como eu falo na minha dissertação, o Banco Central vai ter que regular esse mercado de uma forma ou de outra, junto com a Comissão de Valores Imobiliários, e nós temos alguns projetos de leis apresentados no Congresso Nacional, no caso são 5, 3 no Senado e 2 na Câmara, mas o Banco Central tem papel fundamental nisso, junto com a Comissão de Valores Imobiliários, porque, como eu falei, a depender do objetivo de utilização dessas criptomoedas, elas podem ter naturezas jurídicas diferentes. Então, nós temos criptomoedas que têm natureza jurídica de moeda, né, de meio de pagamento, ser utilizado como meio de pagamento, como nós temos criptomoedas que são emitidas com o objetivo de serem utilizadas para acessar um sistema. Nós temos criptomoedas que são emitidas com o objetivo de semelhantes à emissão de títulos por empresas, né? Então, dependendo do qual objetivo, né, o porquê aquela criptomoeda foi emitida, a gente vai ter aí diferentes órgãos reguladores, né, controlando essa emissão. E a numismática nesse cenário? Qual é o papel da numismática nesse estudo da evolução dos meios de pagamento, principalmente com o Bitcoin? O Bitcoin entra na numismática? Entra. O Bitcoin entra na numismática. É óbvio que a numismática compreende-se por o estudo de objetos monetiformes, bem como a sua coleção, né? Colecionar objetos. Só que a numismática é basicamente uma ciência que estuda as moedas, cédulas, medalhas, fichas, tokens e tudo aquilo que tem relação com o dinheiro. Por essa razão, o estudo dos bitcoins também entra na numismática, sem dúvida nenhuma, porque nós estamos estudando um dinheiro virtual. Por mais que ele não exista uma representação física, ele não deixa de ser dinheiro, né? Tecnicamente, ele não deixa de ter esse poder de troca entre as pessoas. Para aqueles que desejarem, eles podem ser trocados, as pessoas podem trocar essas moedas virtuais por moedas correntes, né? Por países, ou por produtos, ou por serviços. Então, o estudo das criptomoedas, sem dúvida nenhuma, entra na numismática e no nosso estudo do dinheiro. Essa era uma grande discussão que surgiu no começo na verdade, surgiu na metade do ano, no curso de numismática do Alberto, do professor Alberto Pashaus. O César publicou um artigo no Boletim da Sociedade falando isso, o artigo dele é do sal ao virtual. Então, a gente está vendo esse começo de estudo das criptomoedas entrar na numismática e, sem dúvida nenhuma, isso faz parte. A numismática tem que estudar a evolução dos meios de pagamento, né? A gente já estuda, no caso, mas as criptomoedas surgem como uma nova ramificação. Talvez não na parte de coleção. É possível colecionar criptomoedas? Sim, é possível colecionar criptomoedas. Na sua wallet, né, na sua carteira virtual, você pode ter lá frações de criptomoedas diversas virtualmente? Sim, você pode ter, nada te impede, né? Cada um coleciona o que bem deseja.
Entretanto, a parte das criptomoedas numismáticas é mais na questão acadêmica, do estudo, né? Dessa parte, dessa revolução e modificações nos sistemas de pagamento. Muito obrigado a todos. Essa é a minha apresentação do dia de hoje sobre a evolução dos meios de pagamento, do escambo ao Bitcoin. Espero que todos tenham gostado. Agora estou à disposição para as perguntas. Muito bom, Bruno. Agora vamos aguardar se tem uma pergunta. Mas você conseguiu fazer um resumo de como o dinheiro apareceu para nós, colecionadores, né? Ou seja, onde veio tudo isso que importa tanto para nós termos um Congresso Brasileiro de Numismática numa edição número 24, ou seja, quantos congressos tivemos no Brasil e o quanto isso é importante para nós. Você veio trazer essa visão geral de como apareceram moedas e todo o meio monetário para que a gente possa ter o Congresso, para que nós sejamos colecionadores. Maravilha, sem dúvida. E eu fico muito contente. A minha palestra era ontem, né? Eu troquei com o Tomás, por causa da minha banca, do mestrado, acabou sendo no mesmo horário que seria a palestra, e eu troquei hoje, eu estou encerrando, né, essas palestras do dia de hoje, então eu fico muito contente com estar encerrando a parte acadêmica e de palestras do 24º Congresso Brasileiro de Numismática, e eu sou muito grato ao trabalho desenvolvido pelo Oswaldo, que é meu amigo, né? A gente já está aí há alguns anos juntos, batalhando por essa área, essa parte acadêmica e sobre a pesquisa numismática, e ele comandou com maestria todas as palestras durante ontem e hoje. Eu tive ocupado com outras coisas, eu não ia poder fazer isso, então eu fico muito contente pelo trabalho desenvolvido pelo Oswaldo e parabenizo novamente pelas brilhantes apresentações que nós tivemos nesses 2 dias. Obrigado. Bem, acho que então podemos encerrar. De novo, agradecer a sua participação e agradecer a participação de todos que estiveram ontem e hoje, sejam presencialmente, sejam online, e que possam participar nos próximos eventos, nos próximos congressos. Devemos ter eventos especiais que também possam trazer algumas palestras no próximo ano, e então vamos ficar atentos todos, porque nós queremos que a numismática seja e continue sendo uma coisa gostosa, uma coisa útil para todos nós, colecionadores, em termos de bem-estar, de amizade, de trazer novos conhecimentos. Obrigado, e vamos encerrando essa parte acadêmica, lembrando para todos os associados que amanhã tem toda uma série de atividades relacionadas aos sócios da SNB, e ainda assim tem as mesas de comercialização que serão abertas o dia inteiro para todos lá. Muito obrigado, gente. Até mais, então. Valeu, obrigado para todo mundo.